Salve, salve, Panther Nation! Como é que vocês estão? Aqui quem fala é Thiago Quint. Estou fazendo o papel de host de uma maneira não inédita no canal. No canal é ótimo, né? Mas no podcast. Porque não temos com quem conversar aqui. Só eu e Dani. Já adiantando aí, dando um spoiler de quem tá aqui com a gente. Vamos falar sobre o Carolina Panthers, finalmente de volta, depois de um longo hiato, sem podcasts. A gente não poderia retornar, acho que de forma melhor, né? Após 2 vitórias consecutivas contra Saints, Giants, que fizeram a gente, torcedores do Carolina Panthers, recuperarem as esperanças, indo para uma semana de bye week e descanso agora, descanso merecido após uma longa viagem para Munique. Como eu já disse, para comentar um pouco sobre o que aconteceu em ambos os jogos, nosso convidado mais uma vez é o Daniel, do Carolinismo, diretamente da Baixada Santista. Fala, Dani. Olá, Thiago. Olá, caro espectador que está nos assistindo, nos ouvindo. Cara, finalmente estamos de volta. O Panthers nos trouxe essa alegria depois de 2 vitórias que a gente não tinha há muito tempo. Então traz esse ânimo de volta para a torcida que tanto precisava de uma sequência dessa. Não só a torcida, mas os jogadores também. Bryce Young, Chuba Hubbard, todo mundo que estava nesse time sofrendo há muito tempo e que a gente não encaixava essa sequência, mas finalmente ela veio. E é isso, mano. Vamos comentar um pouquinho aí, que é coisa boa. Finalmente, né? Finalmente uma coisa boa para a gente conversar no podcast. E partindo agora para o que realmente interessa, as vitórias dos Panthers e, como você disse, mais do que isso, as vitórias com o Bryce Young no comando do ataque, né? Mas antes a gente precisa explicar como chegou a esse ponto. Fazendo uma pequena linha do tempo para vocês, os Panthers sofreram uma derrota para os Commanders, né? Uma derrota cachapante, 47 lá em Washington. E no intervalo de uma semana para outra, o Andy Dalton sofreu um acidente de carro, que culminou aí na lesão dele, na lesão no dedo da mão dele. E por conta disso, por ironia do destino, Bryce Young voltou à titularidade dos Panthers contra os Broncos. Lá em Denver, a gente perdeu, mas em compensação, o Bryce Young mostrou uma certa evolução em comparação aos jogos que a gente viu dele no começo da temporada. Como o Dalton ele não se recuperou a tempo da sequência de jogos, né, justamente contra os Saints, contra os Giants, o Young permaneceu e conseguiu trazer essas 2 vitórias inusitadas para a gente com atuações sólidas, né? Ou, se vocês preferirem, atuações melhores do que a gente viu contra os Saints e contra os Chargers na semana 1 e semana 2, respectivamente. Beleza, Dani, dei esse resumo, mas e você? Qual é a sua opinião sobre essa suposta ou não evolução do Bryce Young? E se você voltou a ficar otimista com o quarterback dos Panthers? Cara, eu vou ter que acabar sendo um pouco anticlimático nisso, porque assim, se a gente olhar na linha do tempo, como você mesmo disse, no começo da temporada o que a gente viu era um completo desastre, uma tragédia, um quarterback que não conseguia fazer nada em campo, que não conseguia ler uma defesa, que não conseguia acertar passes curtos, medianos, longos, enfim. Ele era completamente inefetivo e qualquer coisa que entrasse ali seria melhor, tanto que o Andy Dalton foi melhor assim que ele entrou, né? E agora, nessa volta dele, nessa sequência de 3 jogos, o que a gente vê é um quarterback, né? Não é Bryce Young voltou, é agora, o cara vai nos levar pro título. Mas também não é aquela tragédia que a gente viu no começo do ano. Teve uma melhora, obviamente, porque assim, pior do que aquilo, acho que realmente, no sentido literal, não dava para ser pior do que aquilo. Sério mesmo, não dava, era impossível. Então, cara, eu acho que essa situação do Bryce agora é um pouco mais otimista, mas ao mesmo tempo não é o tipo de otimismo que a gente queria, né? Porque o que todo mundo quer é um franchise quarterback, né? É o cara que a gente vai ver todo domingo daqui por sei lá quantos anos, e eu não sei se o Bryce Young ainda é esse cara. Apesar de ter tido essa evolução, ainda acho que ele tem muito espaço para melhorar, ainda tem muitos conceitos que ele tem que melhorar. O footwork, por exemplo, que a gente falava muito, que era um problema dele desde a época do college, nesse jogo contra o Giants, por exemplo, teve situações em que ele conseguiu se controlar no pocket muito bem. Por exemplo, no touchdown do Jatavion Sanders, ele consegue se movimentar direitinho, escala o Com um pocket, passa a gramado bola ruim ainda, né? com um gramado ruim. De... Aquela jogada do Liggett, se não estou errado, lá no primeiro quarto, que ele também escala o pocket, lança a bola para o Liggett em movimento. Só que também tiveram ocasiões
em que essa movimentação no pocket ainda foi meio torta, ainda foi meio esquisita. Um passe pro Coker, eu não lembro se no terceiro ou no quarto, que ele só vai andando para trás, para trás, para trás e não consegue escalar. Ele solta um passe que sai muito fraquinho e a bola não chega no Coker. Então, assim, acho que ainda tem uma questão de leitura também, talvez encontrar uns passes mais agressivos. Não sei se é por causa do play calling, mas eu acho que nesse ponto não é. Acho que é coisa mais do Bryce mesmo, dele estar se segurando um pouquinho. Pode se soltar um pouco mais. Só que, assim, como eu disse, é uma melhora, né? Não dá para dizer que não melhorou, porque melhorou. Ele tá sendo seguro. O que eu posso dizer que é realmente um ponto positivo é que ele tá sendo muito cuidadoso com a bola. Às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. Mas, no sentido de evitar interceptação, tá perfeitinho, né? Contra o Giants, acho que ele não teve nenhuma situação que ele fez algum passe daqueles que, tipo, nossa, cuidado, né? Por sorte, não foi uma interceptação. Contra o Saints também pouco aconteceu, acho que só teve um passezinho assim que saiu mais errado. Então, a gente vê ele cuidando da bola melhor e podendo encontrar esses passes com mais tranquilidade. É uma melhora, é um passo na direção certa. O que eu espero ver dele daqui para frente, desculpa te cortar, o que eu espero ver dele daqui para frente é a gente poder ver essa melhora de jogo a jogo, né? Tentar ver mais um pouco de consistência, conseguir mais jardas, porque ainda assim, com ele jogando desse modo, desse método meio sólido dele, a gente ainda vê poucas jardas, né? Acho que contra o Saints foram 170, contra o Giants 126. Ah, mas o jogo corrido. 126 jardas ainda é bem pouco, né? Vamos falar a verdade. E entra, acho que nessa questão dele ainda tá com um pouco de medo de tentar um passe mais agressivo, uma janela mais curta, mas enfim, coisas que a gente tem que melhorar. Ainda temos aí 8 jogos, não tô errado, se minha conta tá certa? 3, 7 jogos. 8 jogos, 8 jogos. 8 jogos até o Aí. final da temporada, em que eu espero ver essa melhora dele, ver um pouco mais de composição dentro do pocket, um pouco mais de ousadia. E, mano, eu espero muito que a gente termine essa temporada falando, ok, dá pra dar mais um ano pro Bryce, porque, né, até porque essa classe de QB é muito meio complicada, né? A gente não sabe se o Cam Uhum. Ward é o QB1, se é o Shedeur Sanders, enfim. Isso é assunto para outro podcast. Mas esperar que ele continue nessa melhora e, mano, que na semana 18 termine o jogo contra o Falcons, independente de uma vitória ou uma derrota, a gente possa olhar e falar, pô, tem alguma coisa aqui, vamos dar mais uma chance para ele. Tá contigo. Concordo plenamente com você, cara. Eu acho que o fato de ele cuidar melhor da bola também vem muito do Canales. Acho que o play calling do Canales, inevitavelmente, é diferente para o Dalton em comparação ao Bryce, né? Acho que o Canales é um pouco mais conservador quando se trata do Bryce Young. E ao longo dessas 2 semanas, 3 semanas, né, se a gente contar com a derrota para os Broncos, o Canales foi mudando um pouco disso. Contra os Broncos, com o jogo já perdido, ele foi testando um passe longo ou outro para o Bryce tentar. Com o Saints também aconteceu. O Bryce Young só não teve um grande touchdown, um grande passe para touchdown, porque o David Moore dropou aquela bola que ele consegue encaixar. Teve uma interceptação em um passe longo que ele acertou na medida também para o Leggett. Então, eu acho que contra os Giants não teve a necessidade dele lançar uma bola longa. Acho que a grande jogada dele no jogo, inclusive, foi a que você falou, que, se eu não me engano, é até o primeiro passe completo dele no jogo para o Leggett. A OL trabalhou muito bem, deu muito tempo para ele, e ele conseguiu achar o Leggett numa zona intermediária do campo ali, que realmente foi interessante, e eu acho que mostra um pouco do Bryce que a gente quer ver. E como você disse, eu acho que se no final da temporada a gente chegar com o sentimento de que a gente consegue dar mais um ano para ele se provar e seguir naquela tese de que a NFL hoje não sabe desenvolver quarterbacks e a gente precisa dar cada vez mais tempo para eles, eu acho que é uma boa opção, até porque o elenco do Carolina Panthers hoje não se resume a uma posição, como a gente pensava há um pouco mais de um ano atrás, quando a gente escolheu o Bryce Young no draft. Acho que hoje é mais do que claro que a gente tem uma das piores defesas da NFL, no caso, a pior defesa e uma das piores da história, né? Em termos de ponto, point differential dos Panthers é assustador, se a gente for colocar aí no segundo quarto, se eu não me engano, a gente tem menos 70 de point differential, então realmente, claro, os 2 primeiros jogos da temporada deixaram marcas aí em questão de médias e tudo mais. A defesa vem melhorando também, isso aí é um ponto que a gente precisa tocar. O jogo contra os Giants a gente ganha por conta da defesa também.
o Wayshawn Robinson com um fumble no overtime, o Joel com uma interceptação chave ali no lance no embate com o Tyron Tracy. Então, cara, é isso. É pensar cada vez mais no futuro mesmo. E eu cheguei a tocar um pouco sobre a defesa, Dani, e eu vou acrescentar aqui também a pitada do jogo corrido, que tem funcionado muito bem por conta do esquema de OL dos Panthers, porque a gente vê Cade Mays, a gente vê Brady Christensen performando no esquema dos Panthers, e é até assustador para a gente, porque em temporadas passadas a gente não via isso, a gente não via a unidade OL performar bem. Para você, nessas duas vitórias que a gente teve, além, claro, da evolução do Bryce, mas qual o papel da defesa e também qual o papel do jogo corrido nessas vitórias? Cara, começando pela defesa, não dá pra gente negar, os números eles falam a verdade. A gente estava cedendo em média, acho que 33 ou 34 pontos por jogo antes da partida contra o Saints, e em sequência a gente jogou contra o Saints, cedeu 22, contra o Giants 17. Melhorou. Não dá pra negar, melhorou. Ainda tem a sofrência no jogo corrido, né? Porque Alvin Kamara surrou a gente, Tyrone Tracy surrou a gente, mas assim, prefiro ser surrado no jogo corrido e tomar 17 pontos do que ser surrado em tudo e tomar 33, né? Vamos concordar. Teve uma melhora. Acho que também passa pelo fato da gente ter alguns jogadores voltando. DJ Wonnum, que sumiu a off-season inteira, apareceu agora no último jogo contra o Giants, fez uma boa partida, finalmente conseguimos um sec. Eu tive a impressão assistindo o jogo de que a gente poderia chegar no quarterback em algum momento, coisa que a gente não teve a sensação na temporada inteira. Então, cara, é inegável que houve uma melhora, Jordan Fuller também voltou, Josie Jewell começando a se encaixar um pouco mais ali, teve 2 jogos bons em sequência, então acho que é uma tendência que a gente pode olhar e falar, dá pra gente manter um pouco essa média, diminuir os 34 pontos por jogo, porque nenhum time, o Mahomes de 2018 não vai ganhar um Super Bowl tomando 34 pontos por jogo, tá ligado? Então assim, houve uma melhora clara. Sobre o jogo corrido, passa muito pela OL e também pelo ano maravilhoso que está tendo o Chuba Hubbard, meu protegido, que eu defino há muito, muito tempo já. Eu até tuitei sobre isso ontem ou anteontem, que o nosso OL coach, o Joe Gilbert, é um cara que está fazendo um trabalho sensacional, porque mesmo com as lesões, mesmo com os substitutos em basicamente todas as posições, menos na do Robert Hunt, a gente conseguiu performar, e essa OL não, beleza, deixou de ser elite, porque de fato estava sendo elite com os 5 lá em cima, com os 5 titulares. Depois que eles saíram, não deixou de ser elite, mas ainda assim, mano, tá ótimo, tá ligado? Porque assim, se a gente olhasse pra essa situação ano passado, fim de mundo, né? Não tinha o que fazer. Se a gente perdesse um jogador da linha ano passado, a gente viu a tragédia que foi, 62 sacks nas costas do Bryce Young. Então, assim, passa muito pelo esquema também. Dou 1000 parabéns pro David Canales e pro Joe Gilbert por conseguirem montar esse esquema de OL que, é uma delícia ver o Bryce Young tendo tempo no pocket. A gente praticamente não teve nenhum jogo a temporada inteira que a pressão chegou nos nossos quarterbacks, assim, constantemente. E isso, cara, é coisa de se aplaudir mesmo, porque esse tipo de consistência na NFL é muito difícil de se encontrar. E é muito valioso. Sem querer te interromper, mas já pontuando, enfrentamos boas DLs, né? Ao longo da temporada. Não é como se a gente tivesse enfrentado DLs que não possuem talento. Sim. Contra os Raiders no primeiro jogo do Dalton com mais de 300 jardas, com 3 CDs lançados. Enfrentamos o Max Crosby, o Christian Wilkins, boa DL, uma das boas unidades ali. Tem o Calouro também, que eles draftaram, que tem algumas... Eu esqueci o nome dele agora. Tyree Você Wilson, lembra, Dani? Tyree Wilson, isso mesmo. Tyree Wilson, a DL dos Giants, com Brian Burns, com Dexter Lawrence. Dexter Lawrence, ele conseguiu ainda ser disruptivo em certos momentos da partida, mas assim, a gente conseguir correr para mais de 150 jardas contra uma DL que tem o Dexter Lawrence, eu acho que é um grande feito e mostra muito realmente o potencial da linha dos Panthers como unidade, justamente porque Cade Mays conseguiu produzir. A gente achou que a lesão do Austin Corbett fosse meio que desmoronar a parte interna da linha ofensiva, e não aconteceu. E como você disse, mérito do Joe Gilbert, do esquema do Dave Canales. Eu acho que a gente reclamou, eu acho que sempre foi um padrão para os torcedores dos Panthers reclamar da OL, desde a época de Cam Newton, né?
as épocas, enfim, subsequentes, com Teddy Bridgewater, Sam Darnold, Baker Mayfield, enfim. O problema sempre foi o quarterback. Um dos problemas foi sempre o quarterback não ter tempo para lançar, ser pressionado. E hoje, ainda bem, não temos esse problema. E eu acho que a longo prazo virou dar um respiro para a gente conseguir focar em outras áreas. Porque a gente precisa focar em outras áreas também, na defesa. Inclusive, o draft do ano que vem eu sou a favor de fazer basicamente todo pela defesa, porque ali realmente a gente, sem o Derrick Brown, tá deixando escancarado que ele não tem nenhuma ajuda ali. Jogadores ali são apenas para rotação mesmo. É um elenco ali na DL principalmente que é muito fraco, né? Acho que agora com a chegada do DJ Wonnum pode melhorar, como melhorou na partida contra o Giants, mas ainda assim precisa de mais talento, né? Não vai ser uma DL com DJ Wonnum e da Jadeveon Clowney que você vai ganhar um Super Bowl. Então, Exatamente. Assim, Mason Graham, por exemplo, o cara de Michigan, é um cara que, mano, se chegar naquela DL com o Derrick Brown ali, eu fico feliz, velho. Seria algo muito legal, mas enfim. Sobre a secundária também, Jaycee Horn teve uma sequência, tá tendo uma sequência, como sempre, muito boa, né? Malik Neighbors pouco apareceu contra o Jaycee Horn no domingo, quer dizer, quase nenhum dos wide receivers deles apareceu contra o Jaycee Horn, né? Sim. E então, assim, agora que a gente renovou com o Chuba Hubbard, renovar com o Jaycee Horn é o próximo passo, né? Eu já tô falando disso faz tempo. Próximo não é o próximo passo, é uma obrigação, Dani. Você não tem. Esse é o ponto. Com certeza. Uma obrigação. O Jaycee Horn, já te cortando novamente, mas isso aqui eu preciso pontuar para não perder o fio da meada. Jaycee Horn sofreu, a gente sabe que na comunidade Panthers Brasil tem gente que critica o Horn, justamente por a gente ter passado o Pat Surtain, que hoje é um cornerback que é um pilar da defesa dos Broncos. Por favor. Quem me conhece sabe que, assim, minha opinião sobre o Patrick Surtain é muito diferente da maioria, inclusive se a gente colocar o Jaycee Horn na conversa. Então, assim, tem que renovar com ele, mano. Renova com ele amanhã, por favor, velho. Dá o dinheiro que ele pedir, porque esse cara é muito bom. Ele não sofre. As poucas situações que ele sofreu em partidas, mano, foram muito poucas. Ele tem 30 e poucos jogos na NFL e dá para contar nos dedos quantas vezes ele foi queimado, gente. Isso não é, Você não acha isso em qualquer lugar. Então, assim, tem que valorizar o cara. Teve suas lesões, mas esse ano tá saudável. E em 2021 ou 22 também, que ele ficou saudável, monstro. Então, assim, cara, por mim, renova com ele amanhã, paga o quanto ele quiser e é isso. Sou muito fã. Eu também sou muito fã do Jaycee Horn, acho que ele sofre duras críticas injustas, por sinal. Demais. Se eu não me engano, teve alguma discussão do grupo do Panthers Brasil que alguém disse que não aguentava mais ver ele catando cavaco porque os recebedores estavam criavam separação e tudo mais. Só que aí entra a questão da nossa DL, na minha opinião, porque é muito difícil, acho que nem o Richard Sherman ou Darrell Rivers conseguiria cobrir um jogador por mais de 5, 6 segundos. Qualquer recebedor, assim, é muito difícil. A gente sabe que, tirando, acho que quarterback e cornerback é a posição mais difícil da NFL, discutivelmente. Porque você marcar caras que correm 4.42 no 40-yard dash, 4. No caso do Xavier Worthy, né, que bateu o recorde do 40-yard dash recentemente, é muito difícil. E você marca eles de costas, né, andando Sim. de costas, caminhando de costas, tendo que reagir. Então, cara, o Jaycee Horn, acho que esses dois últimos jogos, o primeiro contra o Saints, que ele cede 0 recepções e 0 jardas, é isso, Dani? Me corrija se estiver. Foi, esse mesmo. Tudo bem que, assim, aquele jogo contra o Saints, eles estavam muito desfocados no ataque, tá? Vale colocar esse asterisco aí, mas, assim, não muda nada. Continua. Exatamente. Chris Olave foi de base logo nos primeiro quarto, né? Nos primeiros minutos de partida. Mas, enfim, teve esse jogo contra o Saints e o jogo contra os Giants, que ele conseguiu segurar o Malik Neighbors, sempre quando teve alinhado contra o Malik Neighbors, segurou, fez um bom trabalho. E eu acho que foi realmente um statement game assim, do Jaycee Horn pro restante da carreira dele. Mostrou. E ele é um cara que eu acho que ele quer se ver parte da cultura Carolina Panthers. Eu vi uma entrevista que ele deu para um veículo estrangeiro de notícias que entrevistou ele antes do jogo de Munique. E ele é um cara que parece ter comprado realmente a filosofia do Canales. Viu no Canales um cara interessado em mudar a cultura da franquia, então
ele meio que realmente assumiu esse papel de líder ali da defesa. Eu acho que do perfil dele, ele tem essa capacidade também. Tem. É um cara que, assim, nessa entrevista, acho que a gente tá pensando na mesma, que ele fala que, tipo assim, quando a gente começar a ganhar, a gente não vai aceitar mais novos fãs. Isso não é uma fala, pra mim, de alguém que vai sair do time, que tá desinteressado, que não comprou ideia. Então, assim, Uhum. cara, é muito gratificante poder ouvir isso de um cara que a gente draftou, que tá aqui desde 2021, se não tô errado, e, tipo, sofrendo pra caramba por causa das lesões, dos times ruins. Então, assim, ele Das soltar uma mudanças de dessa, técnico também, né? das inúmeras mudanças, coordenador defensivo, HC, enfim. Ouvir isso dele é algo muito gratificante que me dá essa sensação de tipo, pô, tem alguma coisa aqui, sabe? A gente tem alguma coisa de valor nesse time, a gente não tá numa completa terra arrasada, a gente tem um cara que quer ficar aqui. Então, mano, essa Uhum. fala me dá esperança e eu espero muito que o Dan Morgan renove com ele logo, porque, velho, eu amo o Jayce Horn, defendo ele há muito tempo e torcendo por esse sucesso dele. Aliás, só para complementar o negócio dos matchups dele, né, contra Uhum. bons wide receivers, na partida contra o Bengals, por exemplo, é que pouco se falou nisso, mas o Jamar Chase também. Ele teve uma Sim. recepção grande na partida, que foi aquele touchdown que ele desvia dos Uhum. tackles, e assim, o Jayce Horn não estava marcando ele. Então, ai, que surpresa, né? O Jayce Horn trancou o Jamar Chase numa ilha e ele não fez nada o jogo todo. Quem diria? Davante Adams também, né, contra os Davante Raiders. Ele lembra, Adams. o último jogo, o jogo do final, assim, que realmente do último, da última gota d'água do copo do Davante Adams nos Raiders foi Foi. contra o Jayce Horn, foi contra os Panthers. Então, assim, mano, dá pra botar um monte de gente nessa lista aí que ele já anulou e, cara, tem que pagar o cara, velho. Não tem o que fazer. As pessoas tentam negar por algum motivo, existe essa intriga, essa raiva do Jayce Horn que eu não consigo entender de jeito nenhum. Mas o cara é bom pra Uhum. cacete, velho. E é isso. Talvez mais uma temporada ele seja o pro, eu não duvido de nada, porque pra mim ele é bom nesse nível mesmo. Então, mano, é isso. A gente precisa de uma defesa para ajudar ele também, né? Pô, com Precisa de certeza. uma defesa um pouco mais competitiva. Acho que a partir do momento que a gente tiver isso, ele vai com certeza despontar aí como um dos grandes cornerbacks da NFL. Travis Hunter? Que interessante, tá? Opa, Fica no ar. seria legal, mano. Aproveitando essa sua deixa, pensando no futuro, tendo um pouco mais dessas informações mesmo, de que temos um bom jogo corrido, uma boa OL, uma defesa querendo ou não numa crescente, um quarterback querendo ou não numa crescente. Nosso primeiro jogo depois do descanso é contra o Kansas Kansas City City Chiefs. Chiefs. Que não sabemos se vamos chegar, se vai chegar invicto ou não contra os Panthers, porque eles ainda têm mais um jogo contra os Bills em Buffalo. Então a gente sabe que ali é um jogo um pouco mais complicado. Por mais que os Chiefs tenham se virado bem contra o Buffalo Bills, eles podem muito bem chegar com uma derrota no recorde contra a gente. Mas se chegarem invictos, Daniel, se chegarem invictos no Bank of America Stadium, em Charlotte, você acha que a gente tem chance, cara? Cara, chance sempre tem, né? Mas assim, eu vou apostar nisso? Não vou, não vou. Vou acreditar? Vou. Vou me iludir? Não. Espera chegar o último quarto ali, eu te digo se eu tô iludido ou não, mas enfim. Cara, é uma partida que vai ser muito complicada, né? Não tem nem o que falar. Patrick Mahomes, Andy Reid, aquela defesa do Spaniolo que eu tô morrendo de medo sobre o que eles vão fazer com a gente, de verdade mesmo. Porque eles podem, mano, destruir o Bryce e eu tô com muito medo. Mas assim, tem que fazer, é fazer o nosso jogo, tá ligado? É correr com o Chuba. Provavelmente vai ser outro jogo bem conservador do Senhor Canales, viu? Só passezinho curto, pouca coisa pro Bryce tentar explorar fundo do campo. A não ser que ele meta o louco, né? Que ele pode fazer isso. Que eu duvido É, que vai acontecer. Não sei se parece o perfil dele. Mas assim, Mahomes contra essa defesa aí, vamos ver o que acontece, né? Travis Kelce no meio dos linebackers ali, né? Mahomes sem pressão no pocket. Vamos ver o que acontece, né? Mas assim, NFL tudo pode acontecer, mano. Pode ser um dia que os caras acordam mal e a gente acorda bem. Mas assim, acho que dá pra dizer que se a gente ganhar esse jogo, mano, seria a nossa maior vitória em muito tempo. Mas muito, coloca muito muito tempo tempo. mesmo. Eu ouso falar que seria a maior desde o do Super Bowl, mano. Da final de conferência, perdão. Da final de conferência 2015, tá ligado? Ousada essa sua opinião, tá? Ousado, porque assim,
Imagina os caras chegar aqui invicto, a gente com o Bryce Young, que no começo da temporada tava no fundo do poço, a gente passou por um monte de coisa, a esperança do Andy Dalton, só que aí volta a tomar surra, o Bryce Young volta, aí chega os caras aqui na nossa casa e a gente vai lá e ganha. Pô, Que novela, hein? Uma novela. roteiro de cinema com todo respeito. E não teria nada mais Carolina Panthers do que ganhar do Chiefs e perder o jogo seguinte. De verdade, isso É, daí é a coisa mais com óbvia. certeza. É pra equilibrar também. A gente precisa pensar no É, tank também, Dani. A gente sim. precisa ter uma escolha top 10, né? Isso aí é Sim. tudo questão do equilíbrio. Cara, o pior é Mas que com esse calendário aí, tipo, se a defesa parar de tomar 30 pontos por jogo, ainda é capaz da gente ganhar uns 2 jogos aí, vai. 3 no você segundo pensa. time. Sério? Você acredita nisso, cara? Dá, porque tem uns joguinhos aí que, mano, dá pra ganhar, velho. Tipo assim, Buccaneers em casa, tem jogo. Não dá pra mentir. Jogo de divisão, mano, sempre tem jogo. Cardinals em casa. É. Cooper Rush e Dallas Cowboys em casa. Não, isso aí, beleza. Esse é o único pra mim. Confesso que, Porque assim, confesso que olhando, esse aí é o único que eu olhei aqui com otimismo, tá? sim, mas assim, vamos ter umas surras aí, tá ligado? A gente vai jogar em Filadélfia contra o Eagles. É, Não sei se dá pra ter muita esperança no jogo desse, não. Esse do Chiefs também, pode ser outra surra. Então, sim. cara, mas acho que dá É, pra vir o umas duas fato de a vitórias gente aí. jogar em casa é algo que me dá certa esperança, entendeu? Principalmente voltando de uma. Assim, teoricamente, vamos ter 2 semanas de preparação, né? Pro jogo contra os Chiefs. Então, pensando por esse ponto de vista, eu acho que as nossas chances aumentam do que fosse a gente sair de Munique, já voltar para Charlotte, enfrentar os Chiefs e. Entende? É, 2 semanas aí que, mano, eu torço pro Canales pra que ele monte alguma coisa, velho. Sei lá, destrói os caras de algum jeito, mano. Pega eles de surpresa. Porque, assim, o último confronto contra o Chiefs, né, que a gente teve, foi em 2020, aquele fatídico jogo do Teddy Bridgewater, que ele jogou E bem pra foi caramba. surpreendente, tá? E Foi, foi acho surpreendente. que. Não lembro de quanto que a gente perdeu, 34-31, alguma coisa assim. Enfim, Vou confirmar para você enquanto você fala. Pode confirme, ir. por favor. Que foi um jogo que, mano, a gente também chegou meio sem esperança, a gente tava meio, acho que 3-5, se eu não tô errado. 33-31. Isso, 33-31, obrigado. Foi um jogo que a gente chegou meio, né, desacreditado, não tinha muita coisa a nosso favor. Lá no Arrowhead, inclusive, o Chiefs acho que Uhum. tava 7-1 naquela altura do campeonato. E a 7-1, gente foi lá e, exatamente. mano, e fez um jogo digno, né? A gente fez um baita jogo. Infelizmente a defesa nos deixou na mão, né? Como sempre, em qualquer jogo que a gente é pra ganhar, a defesa nos deixa na mão. Mas, cara, torcer para que, assim, é uma história, uma linha de história parecida, né? A gente chegando com 3 vitórias, eles vindo embalado aí, talvez 9-0, vai, 10-0. Uhum. Pode acontecer, só que dessa vez é em casa, imagina, a gente puxa esse upset aí. Seria muito legal, mano. Mas assim, também se a gente perder não é nenhum fim de mundo, né? Dá pra concordar. É verdade, cara, é verdade. E assim, eu acho que o momento dos Chiefs também não é dos melhores, né? Cara, É um pelo que time, eu vi, O último jogo contra os Broncos, eles dependeram de um chute errado dos Broncos para vencer a partida, né? foi. Só para interrompendo seu raciocínio, eu acho que Por o Isaiah favor. Pacheco pode voltar para nossa partida e acho que o Charles Omenihu também. Então, talvez eles venham com os reforços aí. Cuidado. O Isaiah Pacheco eu acho que é um grande reforço, no mínimo, porque nossa defesa contra a corrida não é das É, melhores, né? é complicado. Então, tipo assim, torcer para que o Canales consiga pegar os caras de surpresa de algum jeito. Falando em Canales, eu torço para que esse play calling dele melhore, porque assim, a gente pouco comentou até agora, mas esse play calling dele nas últimas partidas com o Bryce tá bem esquisito, tipo, umas situações ali fica bem esquisito mesmo. Contra o Saints, a gente falou na semana, a gente ganhou apesar do Canales, né? Porque, mano, o jogo inteiro ele tava nos sabotando com as chamadas. Não entendi qual era o plano dele, porque assim, às vezes ele abandonava a corrida para tentar um passe que não dava certo, ou não corria na hora certa, ou passava na hora errada. Então, assim, torcer para que ele consiga melhorar nessa questão do play calling, porque vai ser muito importante, ainda mais contra um adversário talentoso como é o Chiefs. E não só contra o Chiefs, mas daqui para frente também, tá ligado? Vai ter uma hora que, mano, se a gente tiver o talento, a gente vai precisar do play calling também para compensar. O bom sinal, mesmo com o play calling desajeitado nessas últimas 2 semanas especificamente, a gente ganhou. Então, assim, imagina se a gente tivesse um play calling melhor.
Seria uma situação bem melhor. Contra o Giants no final do jogo, era pra gente ter matado aquela partida antes do OT. Só que aí, novamente, o play calling esquisito, né? O campo pouco se esticava, não tinha muita coisa acontecendo. Tivemos que devolver a bola pros caras e eles empataram o jogo. Contra o Saints, assim, eles ficaram a uma conversão de 4-1 de talvez ganhar aquele jogo com o field goal. Então, assim, cara, tem que ter essa melhora, porque a essa altura não dá mais para ficar errando em coisa tão básica assim. Eu ainda vou dar uma desculpa de que ele tá no primeiro ano de head coach, mas, pô, 10 semanas já tá na hora de arrumar esse play callingzinho aí, né, senhor Canales? Talvez seja o momento já. O Canales que ele tem sofrido algumas críticas sobre play calling no nosso grupo, acho que justamente por ele estar muito conservador em relação ao Bryce Young, mas acho que eu sinto que isso pode mudar, entendeu? Então a esperança é que fique a critério aí do senhor Canales e a gente espere e a gente torce pelo melhor, até porque a nossa função é essa, né? Além de criticar, a gente tem que torcer também. De fato. Mais algum comentário a ser feito? Algum tópico? Eu que te pergunto, meu amigo, mais algum comentário que Cara, você acho que queira pontuar? dá pra falar do contratinho do Chuba rapidinho? Que Por a gente favor. cheguei a comentar no Twitter, na galera, no grupo da galera do Panthers também. Contratinho legal, na minha opinião. A gente viu os detalhes agora, ninguém acabou comentando muito, porque a gente só viu agora que saíram, né, os detalhes do contrato. Mas aparentemente é um contrato bem backloaded, que o cap hit vai ser maior lá no final do contrato. Não vai ter dead cap muito alto, a maior parte do dinheiro garantido está agora no começo dele, o que é muito bom. Tem um potential out em 2026, 27, se eu não estou errado. Só tá aberto aqui. 2026. Assim, isso, a partir de 2026 o dead cap fica mais tranquilo pra Fica mais gente, né? tranquilinho. Então, assim, essencialmente é um contrato de 2 anos, podendo aumentar para 4. Eu falei que eu preferiria um contrato de 3 anos, ou até mesmo se ele conseguisse, né, um contrato de 2 anos, naquele modelo meio parecido com o do Montgomery, do Lions, né? Mas, em geral, cara, eu acho que o Chuba mereceu muito. Eu sempre falo que, tipo assim, ele, desde que ele chegou na NFL em 2020, a cada ano ele foi melhorando um pouco, tá ligado? Foi dando passinho a passinho. No começo eu lembro que, mano, ele não segurava a bola de jeito nenhum. Ele não era ameaça em jogo aéreo porque ele não conseguia segurar a bola. Ele tinha um problema com fumble, com drop. E hoje ninguém pensa nisso, né? Alguém Não, fica com receio do Chuba quando ele pega a bola? e Dani, só pra complementar, eu acho que o problema, se o problema fosse só esse, tava bom. É, Eu acho que lendo os bloqueios, ele também evoluiu demais, demais, demais. demais. Questão de paciência também. E o Dani é um dos fãs aí do Chuba, defende realmente ele contra tudo e contra todos. Eu gosto muito do Chuba Hubbard, essa evolução dele, eu defendo muito ele em discussões com torcedores de outros times. No nosso caso, quando a gente na minha opinião, claro, eu tô aqui, vou contrapor a opinião do Dani, porque achei o contrato caro, entendeu? Achei o contrato caro, eu acho que numa situação como essa, os Panthers não tem muito cap disponível por conta da gestão anterior também, e é algo que está sendo consertado, e assim, eu até entendo pagar o Chuba, mas eu acho que pode também ter um pouquinho mais de conversa ali no... Sabe? Eu acho que não sei se outro time da liga, se o Chuba fosse para Free Agency, pagaria 8 milhões por ano para ele, entende? Esse é o Sim. ponto. E eu acho que a gente, justamente por acreditar no Chuba, por desenvolver o Chuba nesse ano, a gente deveria ter tido um pequeno desconto aí nessa lógica, justamente porque ele nem chegou a ir para Free Agency a receber propostas de outros times. Dito isso, Chuba Hubbard, ele deu uma resposta mais do que clara pra gente no primeiro jogo dele. Teve o career high de jardas corridas depois da renovação. Então, se ele fizer isso aí, meu amigo, ainda mais com Jonathan Brooks, talvez a gente possa ter ali uma dupla semelhante a Jahmyr Gibbs e David Montgomery, um running back mais jovem mesmo, com menos quilometragem, e outro que possa funcionar dando um respiro.
E não precisa nem ir muito longe de falar de Jahmyr Gibbs, David Montgomery, a gente pode usar o nosso exemplo da casa, né? D'Angelo Williams e Jonathan Stewart aí formaram uma grande dupla, e eu acho que a gente pode reviver isso também, graças a esse contrato do Chuba. Pode sim, cara. Espero que sim. O Chuba tem evoluído a cada ano. 2021 era um cara, em 2022 já melhorou um pouco. Aquela dupla dele com o Deontay Foreman, que teve aquele jogo contra o Muito Lions que foi legal. sensacional. Ano passado já era para ele ter passado de 1.000 jardas, só que assim, no começo do ano, o Frank Reich ainda estava insistindo no Miles Sanders, ele terminou o ano com umas 900 e poucas, então assim, se ele tivesse recebido a bola com mais frequência desde o começo, já teria batido 1.000 jardas. Esse ano vai bater merecidamente, finalmente. Ele, tô feliz demais pelo cara. E, mano, ver ele com o Jonathan Brooks vai ser um negócio muito legal, cara. Torço muito para que o Brooks seja um cara bom, porque, assim, é nos trazer de volta para a essência do Carolina Panthers, tá ligado? Não Keep só pounding, né? Jonathan, o keep pounding na definição literal do negócio. Não só com o Jonathan Stewart e DeAngelo Williams, mas também o que a gente fazia em 2015 com o Mike Tolbert. Então, cara, nas fases boas do Panthers, a gente tinha um jogo corrido bom, né? E voltar para essas raízes, talvez a gente esteja tentando copiar o que acontece no Lions com essa dupla aí, o Sonic Knuckles. Talvez, né? E assim, eu não tenho problema nenhum com isso. Então, cara, confiar na composição de elenco do Dan Morgan, né? Esse draft a gente tá vendo cada vez mais que, tem sido um draft Dando legal pra frutos, nós. né? Sim, a gente tem 3 recebedores no top 10 de rookies com mais jardas recebidas. Então, assim, já teve um Sanders, talvez termine o ano aí tendo o melhor ano de um tight end no Panthers desde o Ian Thomas em 2018. Isso é algo que foi apagado da mente das pessoas, mas o Ian Thomas já teve 300 jardas numa temporada lá, na temporada de rookie dele. Então, assim, cara, torcer para que eles continuem nessa sequência, Xavier Liggett, que está se encaixando um pouco mais, quero ver ele acumulando mais jardas, principalmente, não só sendo uma arma de red zone. Jalen Coker, que, um undrafted free agent do nível dele já é algo que não vê todo dia, né? E torcer para que ele continue melhorando, porque o moleque tem umas habilidades especiais. Então, cara, torcer para que o draft de 2025 seja tão bom quanto esse de 2024. Jonathan Brooks deve estrear aí contra o Chiefs. Talvez ele seja um fator surpresa, não sei. E tem o retorno do Adam Thielen também, né? Retorno do Adam Thielen. Pro jogo aéreo, acho que vai dar uma desafogada aí, principalmente pros calouros, né? De fato. Porque assim, o Chiefs, ele viu pouca tape, né, do Bryce Young jogando com Adam Thielen, Xavier Liggett e Jalen Coker, né, sem o Deontay Johnson. E o Jonathan Brooks vai estar lá também. Talvez a gente jogue com esse bem frequentemente com os 2 running backs e pros caras defender isso aí, porque não tem tape, mano. Não tem tempo da gente jogando com 2 running backs desse jeito. Vamos ver o que o Canales tem preparado aí, cara. Então, mano, ficar animado, né? Porque assim, ficar não nessa sensação, mas tipo, nesse pensamento de que nós vamos perder de qualquer jeito, é muito Ter ruim, uma né? Ninguém merece. expectativa excelente, né? Só Sim, ter a expectativa é ok. ter expectativa é legal. Então, cara, é aquele tipo de jogo que, mano, se a gente perder de 24 a 27, tá ligado? Pô, tá bom. Tá ótimo, né? Perdemos de 24 a 27 pro bicampeão da parada. Então é isso, mano. Se você quiser concluir aí com algum comentário. Não, cara, é isso, eu concordo com você. Eu espero que essa esperança, somada à expectativa da gente querer ver os jogos dos Panthers no domingo, continue por um bom tempo. Que realmente a entrada do Dan Morgan e o Dave Canales tenha sido uma virada de chave mesmo. E a gente, em algumas áreas, já foi. Agora resta a gente ter paciência também para eles desenvolverem o resto. Por favor, Dani, manda seu abraço aí, faça a propaganda do seu Twitter, que é muito bom, por sinal. Dani merece Obrigado. muito. Então, por favor, Dani. Bom, é isso, rapaziada. Muito obrigado por assistirem, por nos ouvirem. É muito gratificante poder falar um pouquinho de coisa boa nesse podcast, porque assim, poucas ocasiões a gente teve para ficar animado desse jeito. Então, cara, torcer para que a gente continue nesse caminho certo. Como eu falei no grupo da Panthers Brasil um tempo atrás aí, há muito tempo o Panthers não ganhava o que eu chamo de jogão. Que é, mano, basicamente um jogo em que os dois times jogam ou mediano ou bem, e a gente acaba ganhando. E a gente fez 2 desses em sequência, coisa que a gente não fazia há muito tempo. Toda vitória nossa era tipo ou um blowout ou um jogo muito feio que a gente ganhava, tipo ano passado. A gente ganhou 2 jogos, mano, horríveis, mas ganhamos. Então, assim, precisava desse 23-22, tá ligado? Uma vitória no AT. Mano, fazia muito tempo que a gente não tinha isso. Então, mano, isso traz essa energia de volta pra gente.
talvez a gente tome um soquinho na cara contra o Chiefs, mas ainda tem vários jogos pela frente, ainda tem jogos ganháveis, em casa principalmente, então, velho, a temporada não acabou, ainda temos muito a ver do Bryce Young, David Canales, e é isso, velho, torcer para que a gente possa melhorar, e tamo junto. Se vocês quiserem ouvir mais Deu Paparicando sobre o Panthers, só me seguir nesse arroba aqui, @carolinismo_NFL, ó, lá no Twitter, e é isso. Tá Tamo apontando junto. pro lado errado, irmão, mas tá Aí ótimo. aqui, na minha Acho que é câmera tá aí. desse lado aqui. É. Vai dar tudo certo, é isso aí. Inclusive, Dani, só pra complementar ainda mais aí, primeira vitória dos Panthers no overtime desde 2015. 2015? 2015. Nossa, meu Deus Então, do pra céu. você ver, realmente, essa questão do jogão que você pontuou aí faz muito sentido. Não à toa, a gente realmente estava sentindo falta. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do podcast e a gente espera também que a gente possa voltar mais vezes, porque a motivação vem justamente das vitórias. A gente vê que o time está no caminho certo. É isso, se você curtiu, siga aí o nosso Instagram, siga o nosso Twitter. O Panthers Brasil produz conteúdo sobre o Carolina Panthers desde muito tempo. Não sei agora, porque não temos essa informação. João Marcelo, Guilherme Spinelli, Felipe Vieira podem falar para vocês. Dito isso, muito obrigado por escutarem, por nos acompanharem e forte abraço, keep pounding.